Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao nosso webinar Xamãs Connect. Hoje nós temos aí participação especial de duas pessoas importantes no neo-xamanismo, no xamanismo urbano, que é a Elaine Vieira e a Sofia Frazoa. Então, ambas estarão aqui palestrando nesse nosso webinar. Bom, a Sofia Frazoa, ela é de Portugal, né? É terapeuta certificada pela Shamanka School of Women, na Inglaterra, e ela fez essa formação lá na Inglaterra, e em Portugal fez parte da formação na Florescer, que é a Fundação para Estudos Xamânicos, uma representante, né, do Michael Harney lá em Portugal. Concluiu também o curso para professores de xamanismo com Sandra Ekman, na Escócia, numa nova abordagem do xamanismo em sociedades modernas. Tem mestrado em estudos sobre as mulheres na sociedade e na cultura, pela Universidade Nova de Lisboa, e no seu trabalho muito dirigido ao público feminino, utiliza o xamanismo como base para as consultas, cursos e encontros terapêuticos que ela orienta. Tudo bem aí, Sofia? Como é que está Portugal? Olá, boa noite. Tudo muito bem por aqui. Que bom, que bom. E nós temos também a Elaine Vieira, que tem pós-doutorado em estudos da consciência, sob a orientação de Stanley Krippler, que é um rapaz muito conhecido, principalmente na área de estudos da consciência, né? Com formação pela Poli, USP, mestrado também em Berkeley, doutorado na Unicamp. E ela é idealizadora, né, do Coach Ecológico Interior, que interliga aí alquimicamente ensinamentos, conhecimentos, aprendizados vivenciais e acadêmicos de diversas fontes de tradições espirituais e culturais para o desenvolvimento e maestria do potencial pessoal e profissional. Liderança, autoconhecimento, escolhas, estabelecimento de prioridades, tomadas de decisão e mudanças de hábitos. Um modo de trabalho que envolve sonhos e sincronicidades, rituais e artes divinatórias, oráculos, bem como os conceitos de mitologia pessoal e as abordagens da investigação apreciativa e da ecologia interior. É autora também do livro Jardim das Qualidades, uma abordagem para a ecologia interior, que aí já está em e-book, né, a partir da primavera de 2015, e se tornou um e-book. Tudo bem com você aí, Elaine? Tudo bem, boa noite. Uma alegria estar aqui conversando com vocês. Que maravilha, que ótimo. Nós vamos dar início, então, a essa transmissão com uma mini palestra, um pouco de fala, um pouco de conhecimento transmitido pela Elaine. Então, vamos lá com a Elaine. Para iniciar o webinário, eu estou convidando o meu parceiro aqui, o meu cajado mágico, porque eu gostaria de abrir as 7 direções aqui nessa nossa pagelança digital, para que a gente crie uma egrégora de proteção nesse nosso espaço. Então, diz boa noite para o pessoal. E aí nós vamos pedir aqui nas direções da minha casa, abrir a direção do leste, pedindo, né, a proteção e a iluminação do fogo, abrindo com a direção do oeste, saudando a terra, a matéria, abrindo com a direção sul, das águas, o mundo emocional, essa criança interior criativa, o norte, o ar, o intelecto saudável, o mais alto, a clara luz, para que nos ilumine e traga as bênçãos da fonte, o abaixo, Gaia, o grande cristal central. E de todos nós aqui presentes, nós três, e todos vocês que nos assistem, e todos os demais seres de outras dimensões também. Agradeço a esse meu cajado que me acompanha há tempos por essa parte. E me ajudem a lembrar de fechar essa egrégora ao final. Bem, eu combinei de falar um pouco sobre os Kahuna, e essa coisa, né, faz parte do xamanismo urbano, porque hoje em dia nós, né, estamos numa temporada de testar
colocar todos aqueles conhecimentos que os nossos ancestrais, os nossos xamãs, bruxos e outros mais que nos precederam, desenvolveram na pureza dos lugares sagrados, e nós temos que fazer esse trabalho na cidade. E eu gosto muito da abordagem dos Kahuna, e aí, Samuel, se você puder colocar o primeiro slide, porque os Kahuna têm uma maneira muito simples de acessar, né, mostrar um caminho de acesso para essa forma, né, de lidar com todas essas dimensões. O que os Kahuna dizem, né, que eu gosto muito, é que nós podemos ser, assim, digamos, subdivididos em 3 eus principais, que são o eu médio, eu mesma, a pessoa, né, que trabalha nesse mundo aqui, o eu superior e o eu básico, que está bem nessa posição do movimento, né, que as tradições orientais chamam desse chakra básico. E a maneira como os Kahuna dizem que a gente pode fazer essa conexão é, ao fazer uma prece pedindo alguma ajuda, alguma bênção, energia do mais alto, a gente precisa primeiro enviar essa prece para o eu básico, e desse eu básico, ele leva esse pedido para o eu superior, que derrama essas bênçãos e energias que a gente precisa. O que acontece, né? Isso para mim sempre tem a forma de uma clave de sol, porque eu saio do eu médio, vou para o eu básico, entro no eu superior, e o eu superior traz essa música. E essa clave de sol, né, é uma referência direta ao sol, que é a grande representação da luz aqui no nosso sistema solar. E dessa forma, quando eu estou fazendo qualquer trabalho xamânico, né, qualquer trabalho terapêutico, como dá para ver, a primeira parte de mim que eu preciso convencer a fazer esse trabalho é o eu básico, porque é o eu básico que leva esse pedido para o eu superior fornecer as energias. E o eu básico é aquela nossa criança, é o cara que é bem assim sistemático, e que a gente só consegue lidar com esse eu básico com afeto, firmeza e coerência ética, para ele conseguir se convencer de levar a mensagem, que essa mensagem realmente é boa. E aí é que está a importância dos rituais do xamanismo, né? E, ó, claro que esses rituais precisam ser bem conectados com essa energia da fonte, com o eu superior, e isso é feito por intermédio das diversas iniciações pelas quais a gente passa, com mestres adequados, em situações adequadas, depois de um aprendizado de como lidar com as energias, para que essa abertura desse novo portal seja feita com cuidado. Ou seja, a gente trabalha de uma maneira lúdica, muito lúdica dentro do xamanismo, porque nós brincamos com todos esses símbolos e cartas e todos os outros instrumentos que a gente utiliza de trabalho para poder fazer essa mobilização. E ao fazer essa mobilização, a gente precisa estar aberta para receber essas graças. E isso tem muita conexão, né, dos aprendizados, né, com as leis sagradas, saber trabalhar com as leis sagradas. E eu gosto muito da tradição nativa americana, tem várias outras, né, muitos outros enunciados de valor, mas a tradição nativa americana fala de 4 leis sagradas que eu gosto muito, que são as leis do... a primeira é respeitar o feminino, porque o feminino é a fonte, né, é a origem de tudo. A segunda lei sagrada é respeitar a criança, porque a criança é esse ser novo que a gente está educando para viver no mundo. A terceira lei é a lei do minimax, que é a máxima eficiência e o mínimo esforço,
que dentro dos Kahuna, né, o grande mestre Sérgio Carreliquim comenta, né, que se funciona é pono, que às vezes eu confundo que se funciona é bom. Pono, dentro do xamanismo Kahuna, é exatamente essa qualidade da máxima eficiência e o mínimo esforço. E tudo que a gente faz, inventa e cria, se deu o resultado, é isso mesmo. E a quarta lei, né, que eles contam, eles chamam do 09 da criação, que é conhecer exatamente onde eu estou agora. Conhecer não só o meu ponto de poder pessoal, mas conhecer o ciclo, se está adequado, as lunações, o calendário maia tem aquelas coisas de dia portal. Aliás, hoje é o dia portal no calendário maia, que é um humano planetário amarelo, e o humano é o poder da escolha. E esse tom planetário que eu fico pela qualidade do planetário, que todos nós que estamos aqui escolhemos ser trabalhadores da luz. E é desse ponto de vista que todos os nossos outros atos xamânicos estão bem assentados. E dentro da tradição mais business, digamos assim, né, tem um cara muito bom, que é o Peter Senge, que escreveu a Quinta Disciplina. Ele chama isso de ponto de alavancagem, que é exatamente aquele lugar exato que a gente toca no ritual, com aquilo que a gente está percebendo para conseguir o resultado almejado. Então, como vocês podem ver, né, tem muitas possibilidades da gente trabalhar com essas leis sagradas de uma maneira bem criativa. Eu utilizo bastante, né, os baralhos. E esses baralhos trazem para a gente, né, a nossa voz interior. Eles são instrumentos de amplificação dessa voz interior, porque cada carta entra em ressonância com a gente, na sincronicidade, ela acaba trazendo aquilo que a gente está precisando ouvir. Mas não só os baralhos, tem 1000 outros instrumentos de sincronicidade, como rádio oráculo, como chapas de carro que a gente conversa, aquelas horas que você está conectado, dirigindo, prestando atenção, claro, mas pensando numa coisa, e de repente você passa por um cartaz que está lá, a resposta. Então o universo está toda hora conversando com a gente. E o que isso ajuda, né? Na hora que a gente traz isso para o urbano. A gente pode trabalhar com os 4 elementos, que são os nossos grandes ancestrais no mundo urbano. E eu fiz uma pequena coleção aí dos 4 elementos no mundo urbano, porque, né, dentro das leis sagradas eu preciso ter o apoio desses seres, né, que trabalham com os elementos. Essa primeira, da água, é uma cachoeira urbana muito bonita, num shopping aqui perto de casa, na cidade de Campinas, que eu já trabalhei com essa cachoeira, inclusive com uma conversa muito complicada que eu precisava ter com uma pessoa, e foi um momento assim de xamanismo urbano muito intenso, porque ele chegou com um relógio avariado que precisava consertar. Então, o tempo parou, literalmente, naquele momento, sentamos-nos embaixo dessa cachoeira, que ela, obviamente, não tem o poder daquelas cachoeiras magníficas, naturais, para fazer iniciação. Mas a hora que a gente entra em contato com um ser cachoeira desse no urbano, a gente estabelece uma conexão com o campo morfogenético de todos esses ancestrais xamãs, e bruxos e outros magos que já fizeram, e a gente pode fazer uma boa utilização dessa energia. Outro elemento, e aí acho que daí para frente é tudo aqui perto de casa, é o Sol. Elemento fogo, que eu escolhi dentre os vários fogos possíveis que a gente podia achar, bem urbano como dá para ver. E é um dia do ano que esse sol se põe ali bem alinhado com a minha rua.
Então, não é no solstício, em algum momento de abril, mas é um momento clássico de alinhamento de Sol. E que a gente pode utilizar para o que quiser, né, no caso de vizinhanças. Outro elemento também que a gente costuma trabalhar bastante, né, que é o elemento ar. E o ar está aí disponível em todos os lugares, né, talvez mais para frente eu conte uma outra história, mas os seres nuvem, veja só que ser nuvem que me apareceu certa vez no final do ano passado. Eu buscando uma conexão, uma resposta com alguma coisa, veja só se não é o olho do divino que estava ali me olhando. Também é uma coisa dessas sincronicidências magníficas, né? Que bom que eu estava com a bendita máquina do lado para captar esse momento. E isso, né? O céu está aí disponível para todo mundo, nem captei outras imagens para colocar aqui. Outro elemento, né, que a gente trabalha, né, que é o quarto elemento aqui nessa minha sequência, é a terra. Que xamãs urbanos, olha aí, eu moro num apartamento, eu tenho um microfúndio, mas mesmo nesse microfúndio eu consegui fazer um ritual certa vez quando eu estava precisando trabalhar, enterrar um determinado símbolo para uma determinada história. Então, está aí presente numa sequenciazinha simples na minha jardineira, e essa lavanda que eu plantei ao final para ajudar na transmutação, para perfumar aquela bendita energia que eu precisava trabalhar, ela está lindíssima na minha varanda, e outro dia eu até fiz um incenso, né, desses incensos naturais com a minha lavanda. Então, são coisas que, assim, nessa pagelança urbana, a gente vai se divertindo. E, assim, esse caminho, né, que eu escolhi dentro do que os Kahuna chamam, né, eles dizem que a gente pode ser ou um xamã guerreiro, que é o que vai lá e briga com aquela coisa que está trazendo um desafio, ou então como um xamã aventureiro, que vai, né, andando no caminho, aprendendo e conversando, que isso é muito um modo feminino de agir. No caso, o Sérgio está contando, né, da diferença entre o xamã guerreiro e o xamã aventureiro, que o xamã guerreiro é aquele que vai enfrentando todos os seres que ele encontra no caminho, e num primeiro momento ele tem que guerrear com esses seres, ele tem que estabelecer um acordo, e vai, né, nessa coisa de buscar quem ganha, quem vence, aprender com isso aí, até que no final da jornada ele se transforma num mestre, que é bem aquela jornada do Guerra nas Estrelas, né? Você aprende a manejar a espada de luz e se torna um mestre. Qual que é a diferença do xamã aventureiro? O xamã aventureiro é aquele que vai percorrendo o mesmo caminho, só que todo mundo é amigo, todo mundo é aliado. A única diferença é que você precisa conversar com o aliado para saber qual que é a do aliado. Que é aquela história conhecida, né, do mestre budista, né, que tem lá, vai atravessar um rio e tem um escorpião pedindo ajuda. E o mestre atravessa o escorpião, chega lá do lado de lá, plim, o escorpião dá-lhe uma ferroada. E, né, o mestre acolhe aquilo, né, o aprendiz fica todo apavorado, mas o mestre acolhe. Pois é da natureza do escorpião dar uma ferroada. Então, o grande barato do xamã aventureiro é lidar com todas essas coisas no caminho, aprender a conversar, aprender quais são as qualidades, até que ele chega no final e se torna um xamã mestre. E ele, por aprender todas essas coisas, ele é um xamã mestre não só afetivo e comunicativo, mas ele é um xamã mestre guerreiro também. Da mesma forma que o xamã guerreiro chegou no final muito afetivo, porque ele aprendeu muito com tanto pau na cabeça que levou, né, avançou e ficou uma pessoa mais suave.
terminando mais ou menos aqui essa minha parte, né? Eu queria contar um pouco de uma outra pagelança urbana da qual eu participei, que foi uma iniciação mais ou menos recente, que foi uma coisa que eu chamei de pagelança urbana multidimensional, que foi um trabalho no ano passado, né, que o pessoal joga o jogo da Planetário, que é uma utilização em grande escala do jogo da transformação, que é uma ferramenta fantástica também de trabalhar energias. E eu já havia participado desse jogo planetário anteriormente, em 2013, e em 2015 eu resolvi fazer uma experiência de participar à distância. Então, eu criei aqui para mim, né? Nessa seguinte, eu montei uma workstation de pagelança xamânica nessa mesma mesa aqui onde eu estou, que tem lá o jogo da transformação, o tabuleiro que eu ia mexer, né? Do Frameworks for Change. Tinha o computador onde eu estava assistindo as palestras do Xamãs Connect do ano passado, que estava correndo na mesma semana, no mesmo horário do jogo, aí eu resolvi juntar as duas coisas, de tal maneira que eu assistia as palestras, recebia aquelas informações e fazia também, trabalhava com uma mandala, que é uma ferramenta de radiônica, né, um octógono poderoso, né, que a gente orienta, né, nessa época eu estava trabalhando com ela orientada segundo o Feng Shui, né, entrada da sala, do trabalho e outras coisas, né, atualmente estou fazendo uma experiência de trabalhar com as direções mesmo. Então, mexendo com essas três coisas em conjunto, foi um negócio, assim, muito intenso, super urbano, e que, de repente, por intermédio do Facebook, eu comecei a conversar com o pessoal lá de São Paulo, né, que é onde estava ocorrendo o jogo planetário, porque no primeiro momento eles não estavam coligados, mas a coisa começou a ficar tão pronta, né, até porque no meu jogo apareceram uma porção de dores, porque eu tinha pegado justo uma coisa da palestra do Xamãs Connect, né, que eu havia assistido, uma palestra do Carlos Prado, que é um xamã latino-americano, falando de todas essas dores de invasão que os povos nativos sofreram. E eu resolvi fazer a cura disso aí. Fiquei com uma quantidade enorme de dores, eu jogo o jogo da transformação há muito tempo, nunca tinha tanta dor, não sabia o que fazer isso e, obviamente, consegui uma solução. E, num impasse, né, nessa coisa de xamanismo urbano, eu saí para passear nas vizinhanças e pedindo uma ajuda no caminho, né, pedindo, né, eu havia pegado meu baralhinho de anjos e saiu um poder causal, que era um anjo do discernimento. E aí saio para passear, pedindo ajuda para os céus, e esqueci não quando, na volta para casa, eu vejo essa imagem seguinte. Tinha uma outra maior, mas ela não deu para pegar a fotografia, mas o ser apareceu na minha frente e falou, vamos lá que a gente resolve. E, obviamente, resolveu. Foi depois disso que eu consegui conexão com o pessoal lá de São Paulo, e eles também estavam com uma porção de dores que precisava ser resolvido, precisou ser criado um ato forte do jogo lá, com as gods que cuidam do jogo, e no final a gente acabou cuidando dessa coisa. Então, assim, eu acho que nesse momento, né, era o que eu queria contar de pagelança urbana para vocês, e dizer que esse caminho dos Kahuna é o que me ajudou, porque a gente vai misturando tudo, se funciona, é pono. É isso aí que eu queria contar para vocês. Então, muito grata, gostaria de ouvir o que a Sofia vai trazer dessa sabedoria, que eu já vi que ela foi lá estudar com a Ingelman, que é uma figura fantástica. Quero ouvir as suas histórias também. Muito obrigada. Então, vamos lá. Agora, então, vamos ouvir um pouquinho da Sofia Frazoa, falando diretamente de Portugal. Vamos lá, Sofia. Então, eu queria vos pedir, em primeiro lugar, se podíamos fechar só por uns momentos os olhos.
eu vou tocar um bocadinho a maraca e pedia-vos que a todos que se conectassem com o vosso coração e que deixassem o vosso coração abrir-se à mensagem que temos estado a passar esta noite e vamos simplesmente sentir e perceber o que é que vai neste momento nos nossos corações. Vamos inspirar e expirar profundamente. E este foi um exemplo mínimo de como aqui em Portugal eu trabalho com o xamanismo, eu trabalho com as mulheres, com o feminino, porque, como todos sabemos, não é? Entre Portugal e Brasil há grandes diferenças até este nível. Nós, como um país muito católico, como um país mais pequeno, como um país que já se vai ouvindo mais falar de xamanismo e já estamos abertos, inclusive, à presença dos xamãs que vêm do Brasil, do Peru, que vêm de outras partes do mundo, mas a nossa tradição aqui, quando falamos de xamanismo, às vezes ainda há um bocadinho de desconfiança. O que é que será isto do xamanismo? Estará associado à bruxaria? Será algo que não se conecta nem contacta com as melhores energias? E nesse sentido, eu interessei-me bastante por este xamanismo urbano e por estes nomes com quem aprendi, sobretudo a Sandra Ingerman, porque me parece que para sociedades como a minha, culturas como a minha, onde eu vivo, estas práticas xamânicas se adequam. De outra maneira, significaria que, se eu não nasci numa cultura onde ainda há tribos, numa cultura que me foi passando toda essa sabedoria, eu ficaria impossibilitada de fazer xamanismo, de praticar xamanismo. Então, nós vemos que para quem não tem contacto direto neste momento com essas culturas, para quem não tem esse contacto de base, é possível nós aprendermos a praticar xamanismo e a fazermos do xamanismo uma prática diária que nos vai ser muito útil e que nos pode ajudar nas várias situações da nossa vida. Então, para ser muito prática, o que é que eu diria e o que é que eu costumo dizer nos grupos, nas formações, que nós devemos utilizar, podemos fazer nos nossos apartamentos, tal como a Elaine, eu também vivo num apartamento, podem ver aqui atrás, este mesmo em Lisboa, onde a esta hora, ainda por cima, estamos a 20 minutos das 2 da manhã em Portugal, eu não poderia pegar no tambor e tocar o tambor de forma intensa para conseguir atingir os estados alterados de consciência e para conseguir fazer a minha prática xamânica. Então eu digo às pessoas, não se preocupem com isso, preocupem-se sim com este sentir e com, através da prática diária, vocês próprios irem aferindo que contacto é que vão fazendo e irem encontrando as respostas. Um dos aspectos que eu considero importantes, se queremos fazer as viagens xamânicas, é claro, ter o som, ou a maraca, ou o tambor, e eu digo às pessoas que podem, por exemplo, ou comprar dos CDs disponíveis com estas gravações, ou inclusive gravarem o seu próprio toque de tambor ou toque de maraca, para depois ouvirem e poderem fazer as viagens xamânicas. Outro aspecto que eu considero essencial e que eu tenho em minha casa, e digo às pessoas também para terem, é o altar, com os vários elementos, e depois para poderem lá colocar aquilo que entenderem. Alguma foto, uma imagem do animal de poder,
poderem fazer inclusive vários altares, terem o altar da casa, poderem ter o altar dos ancestrais, honrarmos essa nossa linhagem que, se falarmos nas 7 gerações atrás influenciam-nos e nós influenciaremos as 7 seguintes. Ora, se falarmos isto no feminino, podemos ver então o que é passado de geração em geração a nível de pensamentos, de maneiras de agir, e como é que nós, ao querermos mudar determinados padrões, se não tivermos consciência de toda esta carga, toda esta influência, como é que nós vamos conseguir realmente fazer uma mudança? Então, este altar dos ancestrais, por exemplo, é esta a mensagem, eu estou a honrar esta linhagem, eu estou a assumir que conheço, que sei que há uma linhagem, muitas delas são 7 gerações atrás, que são mulheres que eu não conheci, mas há uma força, há um poder que eu trago comigo e que vem precisamente destas gerações. Tendo depois também a responsabilidade, e se vou ganhando alguma consciência, de conseguir, ao fazer as mudanças, ao limpar padrões, ao honrar as minhas ancestrais, abrir o caminho e abrir a oportunidade e a mudança para as 7 gerações futuras. Então o altar em casa, que pode ser aos ancestrais, que pode ser o altar da casa, o meu altar das intenções, aquilo onde eu me sento em meditação, a fazer as viagens, onde eu posso colocar, ou eu devo colocar a minha intenção, porque xamanismo também é isto, não é? É intenção, eu vou com foco, vou com intenção. E eu intenciono e vejo os milagres, vejo as coisas a acontecer. Às vezes as pessoas têm dificuldade e perguntam muitas vezes, Sofia, mas eu não sei se eu criei tudo, se eu imaginei, será que eu fiz mesmo esta viagem, será que eu contactei mesmo com as realidades invisíveis, com o mundo espiritual? O que eu digo é, à partida sim, não é? Nós acreditamos que sim. Isso pode não ter acontecido também da forma como idealizava, porque às vezes as pessoas queriam ver, queriam ouvir, queriam sentir tudo, e às vezes estes sentidos não estão presentes, não veem, está escuro, mas sentem alguma coisa. E eu digo aquilo que também me foi passado e que para mim fez todo sentido, é que se calhar isso não é assim tão importante, não é tão importante eu ter alguém que me diga, sim, a viagem que tu fizeste, contactaste mesmo os outros mundos, recebeste mesmo essa informação, desde que eu, e por isso o xamanismo é a medicina da imaginação, desde que eu sinta que fez sentido, desde que enquanto eu estive lá a fazer a cura, a fazer a viagem, a contactar o animal de poder, a contactar os professores em forma humana, houve alguma alteração para mim e eu senti mudanças, isso para mim traz a cura. E é isso que eu aqui em Portugal e no trabalho que faço, tento passar, que este é um trabalho de relação direta, é uma prática de relação direta. Eu tento que as pessoas sejam ao máximo autónomas nesta sua prática. Obviamente que é essencial haver grupos de partilha, as pessoas, ainda mais agora, é-nos tão pedido isso, não é? Agir em comunidade, viver em comunidade, não ficarmos isolados, para as pessoas também perceberem, sobretudo as mulheres, este feminino ferido, que nós não somos as únicas a sentir isto, nós não somos as únicas a ter estas interrogações, estas dúvidas, e assim sentimos que é como se pertencêssemos ao todo, que é isto também, é este o desafio. É este o desafio do xamanismo, é nós sentirmos que realmente não estamos sós, que realmente há um todo maior, há uma realidade para além daquilo que é a suposta realidade. Eu gosto muito daquela frase que diz, raramente o que parece é, porque realmente o apelo que eu faço também nos grupos, e sobretudo às mulheres, é vejam além daquilo que os vossos olhos vos dizem que é o real. O que é que sentem? E nesse sentido, vivendo nós em apartamentos e sendo tão falado que o xamanismo é este contacto com a natureza, a Elaine disse isso muito bem, mostrou-nos as imagens, não é? Eu tenho o sol lá fora, eu tenho o céu, eu tenho jardim, eu tenho lago, em Lisboa há um rio, e se formos em 10 minutos de carro temos o oceano. Portanto, não é difícil, se nós quisermos, mantermos esse contacto com a natureza, inclusive, e esta é uma das práticas que eu tenho, às vezes naqueles dias em que nós sentimos que parece que tudo corre ao contrário. Já meditamos não sei quanto tempo, já pedimos ajuda aos animais de poder, já lemos, já tentámos de mil e uma maneiras relaxar. Então, comigo funciona muito eu ir até a uma árvore, vou a um jardim, vou a um parque e sento-me ao lado de uma árvore.
peço à árvore se me posso sentar, se posso estar com ela, não é? Tendo em conta que tudo é vida e que devo esse respeito, e fico ali simplesmente a sentir, sem música, sem nada, sem telemóvel, só simplesmente a sentir, a deixar, a entrar nesta, se for angústia, na tristeza, na emoção que for, para que ela se transforme, para que ela não se transforme depois num pensamento repetitivo que me vai tirar energia, que se vai transformar em algo menos bom. Então, só duas questões aqui que têm a ver com porque também é suposto eu falar um bocadinho do feminino, só explicar que tipo de mulheres normalmente é que procuram este trabalho e porque este recurso, ou se calhar esta procura maior do feminino ou das mulheres ao xamanismo. Eu penso que tem a ver com esta questão da essência, do recuperar essa autenticidade, do recuperar esse respeito por si próprias. Há dois grandes grupos de mulheres que me procuram neste tipo de trabalho. Um deles é aquele grupo de mulheres que chegou aos 30, aos 40 anos e que não se sente enquadrada naquilo que nós dizemos ser o tradicional ou que a nossa cultura assume que é o tradicional para uma mulher com essa idade, não é? Portanto, à partida, nestas gerações já tirou um curso superior, tem um bom emprego, é uma mulher bem-sucedida, tem um marido, tem filhos, tem uma casa. E há muitas mulheres e cada vez nós vemos mais, aí será talvez parecido, não sei, mas aqui vemos mais que isso não é uma realidade. As mulheres casam-se mais tarde, se casam, têm filhos, se têm, muitas vezes não têm, por opção também, mas estas mulheres sentem que são diferentes e que de alguma forma não estão a cumprir aquilo que para elas foi destinado. Agora vejam a carga, não é? Aquilo que foi destinado, quem é que designou isto e como é que isto se transformou neste peso que nós, consciente e inconscientemente, sentimos que temos de cumprir. Então estas mulheres vêm à procura desse resgate do feminino. Meu Deus, se eu sou tão diferente, se eu não me insiro aqui, se eu não consegui isto que era suposto na minha vida, o que é que eu preciso de fazer, o que é que falha em mim, como é que eu consigo mudar? O outro grupo de mulheres são as tais que se inseriram no dito padrão, não é? Casaram, tiveram filhos, têm a sua profissão, trabalham, ainda hoje saiu uma notícia de que as mulheres em Portugal trabalham mais do que os homens, ou melhor, despendem mais horas, porque além do trabalho fora têm o trabalho em casa e a maior parte delas, 70%, penso que era a percentagem, acha normal, portanto daí não vem o problema. Então estas mulheres há um ponto de ruptura, ou porque lhes acontece alguma coisa na vida, ou porque entram numa separação, ou porque param para se questionar e vêm em busca também de uma prática espiritual, neste caso o xamanismo, para irem ao encontro outra vez da sua essência. Como resultado disto, eu diria que depois deste trabalho, porque para mim, pelo menos funcionou assim na minha vida, o xamanismo, para mim acontece muito o xamanismo nisto, no que a Elaine também dizia, nestas mensagens de eu ir à rua e de repente alguém me comunica algo que eu precisava de ouvir. De repente eu peço um aconselhamento ou eu peço um sinal e vejo um arco-íris, por exemplo, ou um pássaro que de repente para ali ao meu lado na mesa da esplanada, e eu penso que é muito importante nós estarmos atentos, em primeiro lugar estarmos conectadas e irmos buscar essa nossa essência, e isto leva-nos àquela outra... eu não posso chamar de técnica, não é? Mas prática, que é o resgate da alma, que é, eu gosto muito de usar a imagem do congelador. Então, perante um trauma, perante um acontecimento de vida muito difícil, e é assim que eu explico, para ser mais fácil, o que é um resgate de alma e uma perda de alma, há uma parte nossa que é como que se ausenta, não é? Para suportar esse sofrimento e para sobreviver à dor. Eu gosto de dizer que essa parte da alma é como se fosse lá para o congelador. Então, há um momento, se eu tomo consciência e se eu me predisponho a fazer este trabalho, em que nós vamos resgatar, nós vamos lá ao congelador buscar essa parte, porque normalmente as pessoas dizem, depois desse incidente, depois desse acidente, desse trauma, que nunca mais foram as mesmas, que se sentem deprimidas, que aparece uma parte que fugiu, que saiu, e elas não sentem que estão aqui.
falta qualquer coisa. Então, esse descongelar dessa parte é basicamente trazer essa essência que nessa altura se ausentou, seja ela a alegria que se ausentou, seja ela a criança que tinha esperança e que por algum acontecimento deixou de ter, e isso marcou profundamente o resto da vida. Agora, há algo que eu também gostava de dizer, que às vezes as pessoas pensam, aqui nas nossas sociedades é cada vez tudo mais rápido, não é? Então eu vou fazer um tratamento, vou fazer um resgate de alma e fico curada. O que é isto da cura? Isto tem muito que se lhe diga, não é? O que é isto da cura? Em primeiro lugar, será que eu estou predisposta e vou com abertura para que realmente essa cura aconteça? Eu digo sempre também isto às pessoas que me procuram. Se a pessoa não está de coração aberto e não está realmente disposta interiormente, de uma forma profunda, a curar-se, não sou eu que vou fazer com que isso aconteça, não é? Nós podemos facilitar, e nesse contacto com os animais de poder, enfim, com o mundo espiritual, podemos trazer as informações e algumas respostas, mas se a pessoa não as integra, não vai conseguir. Por outro lado, ou melhor, esse trabalho não é duradouro. Por outro lado, há a questão de eu não vou ser a mesma se faço o resgate da alma, não é? Eu não vou ser a mesma pessoa de antes do resgate. Então, se eu não vou ser a mesma, eu não posso manter o mesmo tipo de comportamentos, pensamentos, o mesmo estilo de vida que tinha anteriormente. Eu vou ter, e isto para algumas pessoas é muito difícil de perceber, eu vou ter de fazer mudanças na minha vida. Porque nós vivemos agarrados àquilo que conhecemos, não é? Mesmo que doa. E é difícil às vezes largar e deixar ir, mesmo tendo consciência de que eu sei que eu devia largar isto, eu sei que já não devia ir por aqui, mas eu conheço. Há um lado meu que ganha com aquilo. Então eu digo, uma coisinha mínima, nem que seja um exercício, alguma mudança que possam fazer já a partir da manhã, eu até digo, meditem ou tentem contactar o animal de poder, senti-lo, não conseguem meia hora, 2 minutos, mas é um início e está a dar-se uma energia de mudança para que realmente a cura aconteça e algo aconteça. E a Lucimota comenta aqui, ó, as mulheres estão sentindo o chamado de retorno à essência. O que vocês podem dizer um pouco sobre isso, esse chamado de retorno à essência? Diga, Sofia. Eu sinto que esse chamado retorno à essência, o que é a essência, não é? Bom, agora posso falar na questão do género, não vou expandir muito, mas de uma forma muito simples, aquilo que eu disse há pouco, de nos atribuírem papéis, quem atribui e porquê, e nestas áreas, alguns sociólogos e algumas feministas também, eu sei que feminista é uma palavra que as pessoas acham, ser feminista é ser contra os homens, e não é verdade, não é? É pelo menos refletir sobre as questões sociais e sobre as coisas que se passam, e só através da reflexão é que conseguimos mudanças. O que sempre foi dito é que a mulher, o papel da mulher foi sendo silenciado ao longo dos séculos, não é? Ela tendo um papel tão importante e uma sensibilidade e uma energia tão profundas e tão importantes para a mudança, em equilíbrio com a energia masculina, mas se esse papel foi silenciado, nós começámos a adotar e a assumir papéis que na realidade se calhar não são os nossos ou não têm a ver com a nossa essência mais profunda. E esse retorno à essência, na minha ótica, é isto. Estas pessoas, estas mulheres, vêm em busca do... Então, espera lá, eu já tentei o outro modelo, oposto, que não funciona, então eu quero encontrar um equilíbrio. Quem sou eu? Qual é a minha essência? Como é que eu me posso mover de forma a ser mais feliz? Que eu penso que é isso que, de uma maneira ou de outra, todos nós queremos na vida. E aqui... o que eu ia comentar, né, porque essa é uma das perguntas, né, qual que é a grande participação das mulheres no xamanismo, e eu diria que não só das mulheres, mas desse feminino em nós, que vivemos numa cultura patriarcal, como a Sofia bem disse, né, das outras vezes, né, nós fomos perdendo essa nossa alma feminina, essa nossa alma criativa, lúdica, e essa imaginação saudável, que foi sendo solapada por essa cultura patriarcal.
Eu tenho mestrado, né, formação, mestrado e doutorado em engenharia, fui professora num departamento de engenharia de uma universidade, então, assim, quando eu comecei a trabalhar com essas coisas, né, eu perguntei para o meu sonho, né, que eu estava desenvolvendo essa habilidade de conversar com o sonho, né, cadê o meu feminino? E eu fui achar uma representação da deusa, uma estátua, né, embaixo de um monte de carteiras daquelas de escola, assim, tudo arrebentado, já não eram nem as carteiras úteis, mas eram daquelas de depósito, né, esse feminino estava ali embaixo, solapado. E atualmente, né, eu acho que o grande chamado, porque as mulheres estão tão presentes e muitos homens com esse feminino renascendo, rebrotando, porque eu acho que o que está acontecendo agora é um chamado da grande mãe para que a gente parteje essa energia nova, né, que a gente já esteve gestando há muito tempo, e que a gente não só parteje, mas que a gente nutre e eduque essa energia nova. Essa nova era que está chegando ao universo, né, para ajudar não só na nossa mudança, mas, né, tá junto com a mudança de Gaia, né, o planeta Terra, que é a joia do universo. E nesse aspecto, a gente está no alto pato do povo do arco-íris, que somos nós mesmos. Sem essa diferença de gênero, que hoje não são só dois, tem uma porção dele, mas que esse arco-íris seja uma representação dessas leis sagradas, desse respeito ao feminino, do respeito à criança, do respeito ao minimax, e dessa coisa de conhecer ciclos e oportunidades para a gente não se desgastar tanto, mas não desgastar o planeta do jeito que a gente está fazendo atualmente. Então, acho que era mais ou menos isso, né? Eu ampliei muito a história, mas é por aí. Ô, Denis Rojas, gratidão a essas xamãs urbanas por compartilhar suas sabedorias. Arro, olha aí o Denis. O Denis que é o facilitador aí de cursos como as cartas do caminho sagrado, as cartas xamânicas, que recebeu até aí bênçãos aí por esse trabalho que ele desenvolve pela própria James Sans, é uma pessoa bem bacana que já esteve presente também aqui no nosso webinar Xamãs Connect, e foi palestrante também do Xamãs Connect. Tá aí o Denis aí participando com a gente. Está dizendo aqui a Lucy Mota. E ela continua. Eu fiz o meu tambor e estou apaixonada por ele. Qual exercício posso fazer com ele para chamar o meu animal de poder? Também moro em um apartamento e tenho meus altares. Um exercício para chamar o animal de poder. Eu diria, vivendo também em apartamento, para, tal como eu fiz agora com a maraca, fazer com o tambor, porque reparem, o tambor, nós podemos, não sei se vê os meus braços, podemos tocá-lo assim, não é? Mas a ideia é só mexermos o pulso e podemos controlar a intensidade com que também tocamos tambor. Se não fizer isso fora de horas, como eu agora aqui às 2 da manhã em Lisboa, acho que pode perfeitamente tocar, utilizar de forma mais tranquila e mais moderada o seu tambor e simplesmente fechando os olhos, sentindo, eu diria, conecte-se com o seu coração, intencione e peça, eu gostava de conhecer o meu animal de poder, peça ao meu animal de poder para se revelar. Tendo em conta que pode ser mais do que um animal de poder, eu até costumo dizer, se tem dúvidas, pergunte várias vezes, olho nos olhos e pergunte, és tu o meu animal de poder? És mesmo tu o meu animal de poder? E pode inclusive perguntar, és tu que me acompanhas desde sempre? Vens acompanhar-me em alguma fase de vida? Nesta fase agora? E tente manter um diálogo com ele, brincar com ele. Eu às vezes até digo às pessoas, quando encontram o seu animal de poder, se quiser, se não tiver as cartas dos animais, ponha no desktop uma imagem do seu animal, compre um porta-chaves, por exemplo, tenha um peluche, sinta-o presente, arranje forma de o sentir presente e de se habituar a estas características e a esta energia. Outra forma de conectar os animais de poder é por intermédio dos sonhos. Trabalha com sonhos porque eles vão aparecendo nos sonhos.
Quando eu comecei o desenvolvimento do trabalho com mitologia pessoal, que nesse momento agora eu não vou comentar, mas que, né, com o trabalho com Stanley Krippner, logo que eu iniciei o trabalho, já me apareceu um animal que eu não tinha a menor noção do que seria, que foi o escorpião. E só depois é que eu fui aprender que o escorpião é um guardião de iniciação, como todos os animais peçonhentos, que na natureza eles protegem os lugares sagrados. Então, a gente pode usar o tambor em casa, batendo devagarzinho, posso bater no meu peito como tambor também, ou deixar que o som traga esses animais. Existem papéis que realmente matam a nossa essência e existem papéis que engrandecem a nossa essência, né? Existem papéis e papéis. Queira ou não queira, a gente, quando reencarna, ou quando está aqui nesse mundo, nesse planeta, a gente utiliza papéis. Agora, existem papéis que não são para nós e existem papéis que são para nós, assim como roupas. Existem roupas que a gente olha, nossa, essa roupa me cai bem, mas outras roupas não caem bem, né? Fala um pouquinho sobre papéis, já que nós temos aqui duas grandes terapeutas. Bom, quem sabe eu posso falar, né, nessa sequência do papel do feminino e do papel de xamãs. Quando eu escolhi, né, até ultimamente eu inventei uma brincadeira que eu sou uma bruxamã, misturando essas duas tradições, e sou uma bruxamã aventureira, urbana, urbanoide muitas vezes, utilizando todas essas coisas, todos esses diversos seres que eu sou. Eu adoro cinema, e o cinema é um contador de histórias para mim, é literalmente uma projeção de muitos dos meus aspectos, e que muitas vezes é muito mais fácil eu assistir um filme mais complexo, que tem uns personagens não tão bonitos, porque aí está esse meu papel não interessante na realidade, ali projetado fora de mim, não sou eu, é o personagem do cinema, ou do livro, ou mesmo da história em quadrinhos. Eu adoro música, e a hora que ela estava falando dessa coisa das maracas, do tambor, eu fiquei pensando que dançar também é uma forma de eu exercer esse meu papel feminino, de deixar... Eu vou em baile, né? Adoro bailes, né, de danças de salão de terceira idade, e é uma delícia, lá no baile da terceira idade, eu poder exercitar um papel que na sociedade mais tradicional não é tão bem visto, é o de ser absolutamente volúvel. Eu posso dançar lá com todos os cavalheiros, não faço questão de ter nenhum parceiro especial, porque lá é o meu espaço-tempo de exercitar essa volubilidade. Então, são esses vários papéis que a gente, né, vai cobrindo dentro de si, com esses rituais que a gente faz com esses mestres, xamãs e outras coisas assim, que é quem são esses meus personagens, como eu os solto e aonde. Porque eu tenho que dar espaço. Se eu tenho um lado chato, eu vou lá fazer a arrumação dos meus livros, botar tudo certinho, arrumadinho, porque aí eu exercito o chato, e o chato não fica no mundo querendo chatear as pessoas. Então, são maneiras da gente estar lidando com esses diversos papéis, por isso o xamanismo é uma maravilha, porque todos os xamãs são doidos, são todos bem weird, e se a gente não for weird, se não tiver coragem de exercitar essa nossa estranheza, a gente não libera todos esses nossos seres para tocar a grande música sagrada que somos nós. Então, é nesse aspecto assim que eu queria colocar. Sofia, continua. Eu agora, isto fez-me lembrar também a questão das sombras, que nós, nesses imensos papéis, nós temos muito medo de entrar no papel de alguma das nossas sombras, não é? Então lá vem desculpem a expressão, a histérica, lá vem a impaciente, lá vem a irritadiça, lá vem a descontrolada, e nós tentamos o mais que podemos esconder esses papéis e esses lados nossos. E eu, no trabalho com o feminino, vejo muito aquela necessidade de nós sermos boazinhas e sermos reconhecidas
por sermos boazinhas, por desempenharmos os bons papéis, e não damos espaço a que se vivam essas sombras em nós. Então eu às vezes até digo, muito bem, se vive no apartamento, se calhar não grito muito por causa dos vizinhos, mas nem que seja dentro do carro, com o carro parado, não é, para ser seguro, nem que seja bater em almofadas, portanto expressar as raivas, expressar os medos, expressar as histerias da forma mais saudável possível, não é? Porque elas têm de se expressar da forma mais saudável, quando eu digo, é no sentido de não agredirmos os outros e de não ficarmos panela de pressão, porque isto um dia vai saltar. Então este trabalho, na minha opinião, de resgate do feminino também tem a ver com isto, assumir que eu não sou só a boazinha, que eu não tenho só de representar esses papéis bons, mas tenho não só o direito como a necessidade de representar e de expressar todos os outros papéis. Ah, Lucy, mais participação da Lucy. Nossa, a Lucy está realmente ativa aqui no nosso chat. Conheço um grupo que faz um trabalho maravilhoso com as mulheres. Xamanismo para as mulheres, liderado pela Carol Shanti e Tali Kailash. Que legal, Lucy. Gratidão aí pela dica. As pessoas que estão acompanhando já podem aí pegar essa dica e depois entrar em contato com você. Olha a Sueli Ramos. Arro, Denis, aguardando mais um curso online. Olha aí, a Sueli Ramos, eu acho que fez o curso de cartas do Caminho Sagrado. E em breve a gente vai ter a Cartas Xamânicas com o Denis Rojas aí. Antes ainda vai ter mais uma edição dos Cartas do Caminho Sagrado. Sueli Ramos, do Rio. O Arthur Hender está fazendo a pergunta, vamos lá. Como devemos iniciar as práticas xamânicas? Através de leituras como o livro que a Elaine mostrou ou através da prática, vivências, etc.? Ele está perguntando como é que deve se iniciar essas práticas xamânicas. E já agradece, gratidão. Vamos lá responder o Arthur Hender. Arthur, não é? Arthur. Eu penso que ler não é bom, não é? Nós sabermos de que é que estamos a falar, os conceitos, os princípios gerais. No entanto, vai encontrar imensa informação, imensas abordagens do xamanismo. Daí, eu, pelo menos aqui em Portugal, quando recomendo às pessoas, recomendo que comecem, por exemplo, pelo Caminho do Xamã, do Michael Harner, ou que leiam alguns livros da Sandra Ingerman, porque é como que se sintetiza as várias práticas xamânicas àquilo que eles encontraram, que ele encontrou, como sendo o comum das diversas abordagens. E depois eu diria que começasse com um workshop de iniciação ao xamanismo para o ensinar e para o ajudar nessa linguagem de que diferentes mundos é que existem, o do meio, o de cima, o de baixo, os animais de poder. Eu começaria por aí. Eu concordo, nem tenho o que acrescentar, é isso mesmo, porque os caminhos são tão variados, que o próprio universo, o mundo, traz a rota de alinhamento para fazer essa iniciação. E a Lucy Mota, animal de poder, gato e tigre. Não acho muita coisa sobre gatos. O gato é um animal doméstico e dentro dessa perspectiva de xamanismo urbano, ele traz essa energia que é muito conhecida desde a antiguidade, né? Os egípcios tinham aquela deusa Bast. Ele traz essa energia da magia e da transmutação. E atualmente eu estou num grupo experimental de colegas magas também, né? De desenvolvimento dessas conexões com esses outros mestres animais. E uma delas canaliza mensagens dos gatos, que a gente chama do povo gato. E é uma coisa, assim, muito impressionante, porque o gato tem aquela cara, assim, né, que eles ficam lá, assim, muito à vontade, né, como quem não está no mundo, e aquela cara deles é muito olhando para a gente, falando, vocês humanos não aprenderam a lei sagrada ainda, não aprenderam a lidar com essa história, seja do desapego, seja de trabalhar em grupo, um monte de coisa. É muito interessante ouvir o povo gato falando. Eu acho que depois dessa pergunta a gente vai se esforçar um pouquinho para publicar essas mensagens do povo gato. Como trabalhar terapeuticamente com as práticas xamânicas ou com o xamanismo? Nesse aspecto, a Sofia falou um pouco, e as histórias que eu contei também falam um pouco disso.
Eu diria que o grande propósito dessas práticas xamânicas, todas elas, sejam rituais, recuperação de alma, trabalho com baralhos, é uma forma da gente reescrever a própria história, porque a gente tem uma noção muito estreita e, às vezes, muito sofrida daquilo que é a nossa história e daquilo do que nós nos transformamos. E as práticas xamânicas, ao ajudarem a expandir esse estado de consciência, ajudam a gente a entender, aprender, liberar coisas ruins e chegar naquilo da essência do que somos nós em luz. Legal, vamos à segunda. Existem práticas xamânicas para a prosperidade? Isso eu acho que não foi abordado, né? Não, a gente não falou disso, mas, assim, essas práticas xamânicas para a prosperidade vão desde rituais mesmo de banhos, né? Como certa vez o Cacá Verá, que é um grande xamã brasileiro, paulista, né? Trouxe de fazer um banho com aquela margarida grande, amarela, mel e outras coisas. Tem práticas xamânicas de conexão com todos esses elementos para nos ajudar. No início da minha fala, eu falei daquela coisa dos kahunas, né, que é eu fazer esse pedido de prosperidade, levar esse pedido para o meu eu básico, pedir que ele se conecte com o eu superior, para o eu superior trazer essas bênçãos, essa chuva, né, de prosperidade e bênçãos. E as práticas xamânicas, né, cada uma delas vai ajudar nesse caminho da gente se conectar com essa prosperidade que já existe. Nós habitamos o mundo, o campo da fartura, só que muitas vezes a gente não está vendo. Em relação à prosperidade, de facto há vários rituais, há várias formas de nós acedermos a essa tal energia disponível em todo o universo. Agora, o que eu noto também é que nós próprios temos muitos bloqueios em relação a isso. Portanto, há camadas, às vezes, de padrões, de pensamentos, de crenças tão enraizadas em nós desde a infância, incutidas até pela nossa tribo, que a primeira era a nossa família, que é necessário, quando nós percebemos quais são, tentar limpar, e às vezes é um processo, não é? É limpar camada a camada, porque muitas vezes as pessoas questionam-se, então se está disponível esta energia, porque é que eu intenciono, porque é que eu faço este ritual e nada acontece, nada muda, porque se calhar há um auto-boicote e há um outro lado que é necessário aceder para nós conseguirmos libertar-nos dessas crenças e do que nos impede de lá chegar. Como criar uma nova realidade em nossa vida com as práticas xamânicas? Essas práticas xamânicas para criar uma nova realidade, né, eu acho muito importante uma coisa que a Sofia falou aí, que é a gente se juntar com um grupo de pessoas afim. Fazer esse trabalho sozinho é muito complicado e a hora que a gente se depara com todas essas sombras, né, é complexo lidar com isso aí. O grande valor das práticas xamânicas é quando a gente se junta num grupo. O Samuel tem os grupos dele de prática bioxamânica, eu trabalho com essa coisa de aconselhamento, né, e coaching de ecologia interior, porque a gente vai aprendendo a lidar com essas paisagens interiores, como é que elas interagem com as paisagens exteriores. Quais os motivos crescentes, né, do interesse das mulheres pelo xamanismo? Faz a síntese entre entre o que você e a Sofia falou, por favor, Elaine. A Sofia falou bastante dessa coisa do feminino, né, de estar emergindo dentro dessa sociedade patriarcal, e eu também enfatizei isso, né, com a história de que todos nós estamos sendo esse canal da grande mãe para educar não só o nosso lado feminino, quanto o nosso lado masculino, e principalmente essa criança em nós que está emergindo nesse momento agora. E nós precisamos de outros conhecimentos. Nós já fomos, a nossa inteligência racional já foi bastante educada nas escolas tradicionais, universidades, etc. e tal,
Tem muita gente trabalhando essa educação do emocional, do corpo, né, das emoções, aprender a lidar com essas sombras, essas coisas transpessoais. E o xamanismo entra nesse lado de estar educando a inteligência espiritual, que é abrir o caminho para esses mundos transcendentes e aprender a lidar com cada um deles, que para mim foi a grande descoberta quando eu fui estudar uma mitologia pessoal com o Stanley Krippner, é descobrir que são vários bolsões de inteligência das várias culturas e que cada um deles conta uma parte desse grande mistério. Tanto o budismo, quanto o catolicismo, quanto o espiritismo, umbanda, xamanismo, zen e todos mais. É importante a gente honrar e respeitar cada um desses conhecimentos para que o nosso ser possa ficar cada vez mais integrado e, curiosamente, mais transparente. É um paradoxo da magia. A Rosana Costa. Sofia, eu vivi em Portugal por 5 anos e pratiquei xamanismo aí. Vivi no Algarve, onde amava ir no Carvoeiro e Olhos d'Água, pois lá há muitas energias interessantes para entrar em portais para a Lemúria, experimente. Portugal é um país maravilhoso. Sou muito grata ao seu país e ao povo amoroso daí. A Lucimota, no xamanismo existe a figura do guru, pai de santo, padre, mestre, ou o caminho é solitário e o desenvolvimento é pessoal? No xamanismo a gente encontra vários mestres e assim, né, o Samuel é o mestre das práticas bioxamânicas, ele é um condutor de cerimônias, tem as pessoas que o ajudam nas cerimônias. Eu já fui em vários rituais e a gente trabalhar com o mestre é um negócio fantástico em qualquer tradição, junto com o Cacaverá, esse pajé brasileiro, paulista que eu conheço. E também tive nesses cursos com o Sérgio Carrilli King, que ensina todas essas coisas. Né? Tive outras mestras, como a Sarah Marriott, lá de Nazaré, que não era uma xamã, mas era uma grande mestre com grandes ensinamentos, e outras pessoas que a gente vai conhecendo por aí. Mas, no fundo, né, da mesma forma que aquele filminho que não passou do Sérgio aí, né, nós somos todos xamãs. O que a gente faz por intermédio de todas dessas práticas é colocar para fora esse mestre xamã que nós somos. Que na tradição acadêmica a gente defende uma tese de mestrado para liberar o mestre que eu sou. Eu faço toda aquela coisa da iniciação e viro mestre, viro um doutor, pós-doutor, etc. e tal. E no xamanismo é a mesma coisa, né? Eu vou aprendendo isso, mas no final das contas eu vou ser uma mestra. E muito provavelmente, na minha qualidade peculiar, né? Alguém perguntou aí do xamanismo do fogo. Essa pessoa, muito provavelmente, vai ser uma mestra chamando fogo. Não é por acaso que o fogo está chamando a atenção. Então, é uma descoberta fantástica a gente andar nesse caminho. É cheio de desafios, mas é cheio de delícias também. Eu vou me tornar nesse momento médium. Vou transmitir agora as mensagens mediúnicas de Sofia Frazol, diretamente de Portugal. Mediúnicas digitais. Exatamente. Deixa eu ler aqui as mensagens que ela está escrevendo. Ela falou aqui, ó, concordo com a Elaine. Há vários mestres, xamãs, professores que nos mostram o caminho e nos facilitam a iniciação. Mas o caminho depois é individual e de revelação direta. Olha aí a resposta da Sofia, né? Muito bem, funcionou. Estou bem mediunicamente, não estou? Sim, eu estou começando a desenvolver um trabalho no Instituto Vida Integral com os amigos lá no Cambuí. Depois você manda uma mensagem para o Samuel, lá naquele e-mail que ele falou, né, do suporte@consciência próspera, que a gente entra em contato e eu mando essas coordenadas para você, sim, para a gente poder começar a se encontrar. A Mari está dizendo aqui,
Mateus, tem um livro do Samuel, Terapias, o livro é Práticas Bixamânicas. Ele está indicando meu livro, que é o livro Práticas Bixamânicas, que é um livro com mais de 300 páginas, mas super fácil de ler, em que tem uma série de práticas que você pode estar fazendo no seu dia a dia, no cotidiano. É um livro bem interessante. Não falei dele, mas é uma boa indicação. Gratidão, Mário, por indicar aí o nosso livro Práticas Bixamânicas, né? É bem bacana mesmo. Já que citou, o site da Elaine é ecologiainterior.com.br e o site da Sofia é caminhosdaalma.com. caminhosdaalma.com. Você entrando nesse site, você pode entrar em contato direto com a Sofia, lá de Portugal. Se vou pedir, então, para cada um de vocês, das meninas, transmitir a sua mensagem final já. Vamos começar aí pela Elaine. Por favor, Elaine. Reescreva a sua história. Tipo assim, ressignifique, dê um upgrade na sua história de vida, utilizando todas essas técnicas xamânicas e outras mais que você quiser para, assim, melhorar a sua imaginação criativa, juntar com os acontecimentos reais e trazer essa sua presença como um ser do arco-íris nesse momento agora. Xamanismo ajuda demais nessa ressignificação da vida. Era isso. Vamos ver aqui. Ela diz assim, muito obrigada pelo convite, está dizendo a Sofia. Adorei a partilha e este convívio. Portugal, Brasil. Como mensagem final, mantenha a simplicidade. Pratique, conecte-se e tenha fé no processo. Essa é a mensagem final. Gratidão, Sofia, pela presença, pela partilha. Gratidão por você realmente se dispor a estar compartilhando diretamente de Portugal. Com a ajuda do meu cajado, que novamente fala boa noite para vocês, e libera e agradece esse espaço sagrado em que nós estivemos, agradecendo especialmente a nossa colega, né, xamã portuguesa, nessa conexão Portugal-Brasil, que tocou a sua maraca, que cantou para que esse espaço tivesse preenchido de luz e poder saudável. Então, eu agradeço a Sofia, ao Samuel, a todas as pessoas que intermediaram esse convite, especialmente a Juliana, e agradeço e dispenso as energias do abaixo, bênçãos para Gaia. Agradeço e dispenso as energias do acima por todas essas bênçãos que foram derramadas hoje. Agradeço e dispenso a energia do norte, do nosso intelectual saudável. Agradeço e dispenso as energias do sul, das águas da criança, que a gente brincou gostoso hoje. Agradeço e dispenso as energias do oeste, da matéria, da terra, e em especial por todo esse aparelhamento que nos ajudou com voz de Pato Dono de tudo. E, por fim, agradeço e dispenso as energias do leste, do fogo, da luz, aquela da qual todos nós somos feitos e, junto com o pó, o ar e tudo isso mais, estamos aqui grata, muito grata. Gratidão, gratidão, Elaine Vieira, gratidão, Sofia Frazoa, do Portugal, gratidão a você que acompanhou o nosso webinário desta noite, todos que participaram, inclusive, aqui via chat, mandando as suas mensagens. Fiquem atentos aí aos e-mails, se você ainda não se cadastrou, entre em contato com a gente. Para quem assiste aí no YouTube, tem um link aqui embaixo para você se cadastrar e receber aviso dos próximos webinários, poder participar ao vivo e mandar suas perguntas com os convidados especiais que participam aqui com a gente. Gratidão mais uma vez, uma boa noite, que você tenha realmente uma boa vida. Arro! Arro!